queridos amigos e amigas. Chegamos à nossa 250ª live de quinta-feira. Vejam só, eu me chamo Emerson Fernando da Silva e hoje terei o privilégio de apresentar a live cujo tema é Renovação Necessária, da obra O Pão Nosso, psicografada por Chico Xavier, do Espírito de Luz, Emmanuel. Muito bem, nós somos o Centro Luz e Verdade, o CELV. Venha nos visitar. Nós estamos na rua Comendador Roseira, número 9, no Prado Velho. Venha assistir aos nossos encontros presenciais de domingo pela manhã, tomar um passe opcional e conhecer a nossa casa. Muito bem, como reiterando, nossa live chegou ao número 250 e tenho a felicitação hoje de poder aqui estar para tentar de alguma forma transmitir uma perspectiva apenas dessas linhas que, como também reiterando, foram psicografadas por Chico Xavier, né, na obra O Pão Nosso, pelo Espírito, psicografada do Espírito de Luz, Emmanuel. Muito bem, eu peço, né, que nesse momento nós fechemos nossos olhos, elevemos os nossos pensamentos a um patamar de calma, para que possamos, através de uma reflexão inicial, adentrarmos a um momento em que seja oportuno observarmos a relação desta obra com as nossas próprias práticas e sempre em busca do aprimoramento, da evolução, que é, com certeza, o motivo pelo qual estamos aqui, certo? Então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria, né, de agradecer a oportunidade e o privilégio de estar aqui, podendo transmitir essas palavras. Espero que todos os ouvintes possam compreender de alguma forma a mensagem necessária que lhes façam alguma diferença ou dê algum sentido, de alguma forma, para alguma situação que ainda está em formatação ou em formatos talvez ainda não resolvíveis. Que assim seja. Muito bem, vamos lá. De início, né, reitero que o capítulo do Pão Nosso que estamos observando é o 135, Renovação Necessária. Vejam só, a palavra renovação, por si, já caracteriza algo que talvez tivéssemos que sempre ter em mente como sendo algo necessário. Se nós somos não outra coisa, mas sim o resultado de nossas experiências, estamos sempre aprendendo a nos tornarmos mais apropriadamente nós mesmos, ao passo que não nos renovarmos significa negar a própria condição evolutiva cuja qual estamos aqui buscando. Veja como é delicado essa situação. Então a renovação, ela é necessária. É necessário que cotidianamente façamos uma espécie de inventário moral em relação às nossas práticas, às nossas ações, e caso não tenhamos observado algumas situações, porque por mais que possamos estar em condições parcimônicas, por assim dizer, sempre há o que ser melhorado, sempre há. A palavra perfeito significa, né, feito por inteiro, aquilo pelo qual não há mais nada a ser feito. Não recorreremos no erro, não devemos recair no erro de pensarmos que estamos por inteiros completos, de tal forma que não precisamos nos auto-melhorar. E também há algo perigoso por detrás disso tudo, que não adianta retoricamente, adjetivamente, expor através de palavras a necessidade de uma renovação, se não for feita também de forma prática, de forma concreta. É preciso estar atento se estamos alinhando o que falamos com o que realmente está dentro de nós, ou se estamos sendo porta-vozes de causas vazias,
cujas quais apenas nos permitem ter um posicionamento frente às situações que deveríamos, além do posicionamento, que, é claro, é muito importante, termos boas práticas. Então, não devemos também nos esconder atrás de um pensamento previamente aceito, porém não disseminado dentro de nós. Muito bem. Com essas palavras inicio aqui a nossa elaboração, digamos assim, dessa perspectiva em relação a essa renovação necessária. Em alguns momentos eu irei ler aqui os trechos do texto e fazer alguns comentários. Ele é um texto com 6 ou 7 parágrafos, 6 parágrafos, então é um texto curto, no entanto, com grandes perspectivas a serem exploradas. Espero conseguir, de alguma forma, objetivar algumas dessas questões. Pois bem, vamos lá. Primeiro, inicia-se aqui, né, com a frase, não extingais o espírito. Esta é uma frase de Paulo na epístola aos Tessalonicenses, né, 5,19. Não extingais o espírito. E aí o texto começa. Quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocados às tendências superiores. Uma das grandes batalhas que os indivíduos têm durante a sua vida parecem ser sempre a relação entre o que é o real, o que é o imaginário e o que é o engano, o que é que nos engana. Se pegarmos e remontarmos a história dos pensamentos em relação, por exemplo, a teorias como pitagóricas, né, Pitágoras, um grande autor que já falava sobre a reencarnação, nós veremos que, né, uma das discussões que estão sempre nas entrelinhas é como alcançar a verdade, qual verdade pode ser alcançada, e mais importante do que realmente alcançar ou não uma verdade, qual o sentido, o caminho correto para fugirmos de uma ilusão. E nesta sociedade atual, podemos assim dizer, estamos rodeados a todo momento de situações tendenciosas, certo? Que nos sufocam, fazendo com que o sentimento de interação e pertencimento de nossa parte seja maior do que o sentimento, talvez, de uma renovação verdadeira. Por isso, volto às palavras que disse anteriormente, há de se prestar muita atenção e de se tomar muito cuidado. Não basta acharmos que temos um pensamento, se não os fizermos, colocarmos em prática, faremos apenas o papel de porta-vozes de causas vazias. E como diz aqui nessas duas primeiras linhas, vejam só, né? O apóstolo escreveu para aqueles que estavam sendo sufocados às tendências superiores. Isso pode ser interpretado de várias formas, é claro, mas não extingais o espírito, não acabe com o seu espírito, ele é imortal. Não o deixe aquém de uma evolução frente à sua imortalidade para acabar com ele em relações que não levam a evolução nenhuma. Claro que falar é muito mais fácil do que fazer, naturalmente, e sempre quando olhamos para nós mesmos, nos vemos do ponto de vista interno, nós como individualidades, indivisíveis. Né? Eu sempre comento, às vezes eu gosto de falar a esse respeito e penso, quando perguntam quem sou eu deveria falar para a pessoa, aconselhar a pessoa, pergunte para aqueles que convivem comigo. Por mais que eu não goste, talvez, de alguns dessabores dos olhos alheios que me veem, eu não posso negar que sou eu aquilo que as pessoas também estão vendo. Entende? Falar sempre em primeira pessoa sobre si mesmo e não ter o devido cuidado para se atentar sobre se isso faz ou não relação com a forma que realmente
os outros nos veem, é algo perigoso também, perigoso. E essas tendências superiores que sufocam, que extinguem esse espírito, elas são, né, vamos colocar aqui, tentar trazer essa questão de superiores, a uma tendência a ser superior, entende? Colocar uma espécie de superioridade. E é muito comum ao indivíduo ser visto de uma forma boa, coloquemos assim, aquilo ser agradável. Quando o indivíduo é visto de forma ruim, aquilo não se torna motivo de orgulho ou algo cujo qual, né, o conforto, digamos assim, surja imediatamente. Então, acaba sendo traiçoeiro, digamos assim, o fácil caminho que nos dá uma sensação de sermos agradáveis por tendências que colocaríamos como os indivíduos superiores, mas na verdade estariam extinguindo o nosso espírito, eliminando o nosso espírito. Por isso é necessário uma renovação para percebermos se nós estamos de fato agindo condizentemente com um processo evolutivo. E vejam, a evolução ela pode ser dada de várias maneiras. Nós sabemos que um dos principais meios de crescer é através dos problemas, dos conflitos. Isso é praticamente dialético, conflitos, né? Você tem a tese, a sintaxe e a síntese resumida de conflitos que geram resultados harmônicos. Então, abrindo uma aspas para o que eu acabei de dizer, a harmonia de nossa vida é reflexo, dentre outras coisas, da nossa maturidade frente aos problemas que chegam até nós. Aprender a se frustrar é um dos princípios mais básicos que um indivíduo deve aprender. Aquele que não sabe se frustrar, por óbvio, sempre vai estar a um passo da perfeição dentro da sua mente, é óbvio, achando que tudo que acontece de errado em volta dele ou com ele não deveria acontecer. É delicado. Mas, né, vamos continuar aqui, tentando investigar, né, umas características, digamos assim, desta obra e desse capítulo. Vamos lá. Não raro, observamos criaturas que agem contra a própria consciência. Veja só, contra a própria consciência. O controle é algo também que paira sobre mistificações e desmistificações também do cotidiano de muitas pessoas. Quando alguém exerce o controle sobre alguém, nada mais faz do que administrar etapas para gerir resultados. Estar sendo controlado significa agir de forma que se pensa ser condizente com o que se pretende, mas na verdade está alienando-se a algo fora de si, sendo que isto que está fora de si é que gere o resultado do indivíduo que está sendo controlado, né? Vamos observar de novo essa linha. Não raro observamos criaturas que agem contra a própria consciência. Qual outro motivo o indivíduo teria para agir contra a própria consciência se não achar que estaria agindo a favor da própria consciência? É algo delicado. É complexo pelo efeito que tem colocarmos como características do indivíduo questões ruins. Como estamos falando em relação a criaturas feitas por um ser, um Deus todo bondoso, onipotente, onisciente, onipresente, e tudo que ele fez é bom, em essência nós somos bons. Nossas ações é que normalmente podem ser ruins. Considerando esta condição, a excepcionalidade do amor de Deus em relação à sua irrestrição a qualquer criatura se justifica, uma vez que todos temos uma essência boa, independentemente de quem nós formos e do que nós fizermos.
Agir contra a própria consciência não torna a criatura ruim, mas sim com ações ruins. E eu complementaria dizendo, ações essas que para a própria criatura seriam boas. Eu, particularmente, costumo pensar que, caso não fosse a perturbação, caso não fosse a atmosfera pesada, negativa, caso não fosse uma série de fatores, observando em parâmetro as questões, nós faríamos melhores escolhas, as criaturas em si. Porém, o processo evolutivo exige que certas mazelas sejam resolvidas, de modo que precisemos passar por certas situações. Esse choque de várias e várias situações nos levam ao que está sendo dito aqui. Não raro, observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado, para se erguerem no mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade, aí ele complementa dizendo, da escola humana. Trazer a humanidade em modos escolares, tal qual a própria escolástica da Idade Média em relação ao trívio e quadrívio, que tentava para transmitir conhecimento, ou tal qual as escolas, digamos, no período do nascimento da filosofia jônica, pitagórica, no sentido de transmissão de conhecimento, trazer essa finalidade para a humanidade parece extremamente assertivo, uma vez que estamos dentro de uma escola, ao passo que estamos aqui para aprender. O que é que nós aprendemos? Se é que nós aprendemos e o porquê que nós aprendemos, tem relação, sem a mínima dúvida, com questões que estão transcendentes a nós. Porém, o fato é que precisamos aprender. Basta fazermos um exercício simples. Alguém tente pensar em algo que nunca pensou. Tente ver algo que nunca viu. Sentir o gosto de uma comida que nunca degustou. Nós não podemos. Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Por isso que todos nós, em essência, somos bons. Deus deu deu aquilo que ele tem para dar, a sua eterna bondade. Caso não fosse assim, teríamos uma corruptividade na criação. Obviamente, não se trata disso. E do mesmo modo, nós também não podemos dar o que não temos. Então nós estamos aqui para aprender a sermos cada vez mais nós mesmos, ao passo que o conhecimento nos transforma não em outros, mas em si, em nós mesmos novamente. E ao passo que esse aprendizado com este conhecimento nos permite ser livre frente às nossas escolhas, podendo escolher melhor e deixando de ir contra a própria consciência, uma vez que esse aprendizado está totalmente conectado com caminhos virtuosos e não viciosos. A virtude e o vício fazem parte integral de quem visa uma renovação. Um vício vem de virtu, do latim, significa defeito. Algo que apresenta defeito não está condizendo com o propósito inicial que veio buscar. Veja bem. Por exemplo, se eu tenho uma fábrica que faz chapéus e ao invés das máquinas fazerem chapéus, elas estão fazendo guarda-chuvas. Vejam só. Máquinas estão viciadas, elas estão com defeito. Nós nos tornamos viciosos ao passo que não correspondemos ao nosso próprio propósito, que é a evolução. A nossa virtude oposta a isso está ao passo que desenvolvemos comportamentos virtuosos que nos permitem evoluir.
pegando como exemplo a maior das virtudes, aquela que todos nós queremos ter e temos medo do que precisamos passar para chegar até ela, nós temos a nossa, claro, aclamada paciência. A paciência é uma virtude. Por que a paciência é uma virtude? Porque a paciência nos faz sermos melhor. Quem nunca, em um momento de cabeça quente, digamos assim, falou o que não devia e depois pensou não devia ter feito isso? Devia ter tido o quê? Paciência, porque paciência é o quê? É uma virtude. E as virtudes fazem o quê? Fazem nós agirmos condizente com o que deveríamos agir. É o contrário de uma vicitude. É mais ou menos por aí, né? O caminho virtuoso. Existem saborosíssimas explicações sobre isso de várias linhas de pensamento, mas, né, fica aqui uma curiosidade, talvez, né, em relação ao nosso grande Agostinho, né, que é um dos que falam muito sobre isso. Vamos continuar aqui um pouco no texto, né, para nos atermos ao propósito, claro, né, do nosso encontro aqui de hoje. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância de grande verdade. Habitualmente, preferem o convencionalismo a rigor e somente a custo abrem o entendimento às realidades da alma. Complicado, complicado. O convencionalismo ao rigor. A rigor, como nós somos efeito daquilo que foi feito conosco, nossas escolhas estão limitadas às possibilidades que estão apresentadas a nós através daquilo que foi feito conosco também, é de fato natural que convencionalmente tragamos com nós características que a gente abrace com tanta força e não queira soltar, porque é um lugar seguro. É um lugar seguro. Sejam os ensinamentos das pessoas que nós confiamos, seja aquilo que em um momento de dor e angústia nos fez ter fé e esperança. E não devemos ser ingratos e abandonar as coisas que nos tornaram melhores. Claro que não. Porém, né, como está sendo dito aqui, né, vou ler de novo essas duas linhas. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância de grande verdade. Habitualmente preferem o convencionalismo a rigor e somente a custo abrem o entendimento à realidade da alma. Porém, nós devemos estar atentos a não nos fecharmos para um caminho seguro, como a própria doutrina espírita nos mostra, né? Um caminho em relação à busca do propósito primordial, que é a evolução que viemos buscar dentro desse mundo encarnado. É necessário desvincularmos o nosso pensamento da materialização, viver no mundo sem ser do mundo. Olha a complexidade dessa palavra. Porém, sem esse esforço, voltamos lá no início e buscamos não uma renovação necessária, mas uma estagnação necessária. Estar em um lugar confortável é muito bom. Ter os seus próprios pensamentos fortificados, um posicionamento aceito pela comunidade cuja qual fazemos parte, falarmos em relação a grandes influências ou falarmos em relação a grandes conselhos que notoriamente não serão rejeitados, é muito legal, é muito confortável, tá tudo muito ok. Mas é só isso? Será que é só isso? Enfim, será que não estamos agarrados a um convencionalismo que nos dá tamanha segurança que, por mais estagnados que estejamos, acreditamos que é como se estivéssemos navegando em um mar com uma correnteza infinita que nos leve sempre ao lugar certo. Então não precisamos fazer força com o nosso remo, porque a correnteza nos leva ao lugar certo. Basta eu não sair da correnteza. Será? Enfim, fica a reflexão, né? Fica a reflexão. Refletir é algo sempre muito importante, né? O reflexo daquilo que se sabe, ou o choque entre
os posicionamentos refletivos, né? Enfim, é sempre algo muito importante. Vou dar continuidade aqui, né, à leitura. Vou ler novamente as duas linhas e posteriormente finalizo o parágrafo que estamos aqui, já estamos agora no terceiro parágrafo, faltando posteriormente a esse mais 2 parágrafos. Vamos lá. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância de grandes verdades. Habitualmente preferem o convencionalismo a rigor e somente a custo abrem o entendimento às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios da ordem superior, né? Ou seja, retomando o final, os costumes efetivamente são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. Aqui também, claro, um dos erros que nós nunca devemos cometer é transmitir o nosso tempo histórico para o tempo histórico daquilo que estamos analisando. Obviamente, essa obra é da década de 50. Na década de 50, há 75, vamos dizer assim, mas deve ser ali 7 décadas, atrás, nós tínhamos estruturalmente pensamentos diferentes em relação aos mesmos conteúdos que estamos observando aqui agora. Muitos ganhos foram feitos em relação, por exemplo, a legislações, né, criadas pelos representantes, pelos representados no modelo lá de Montesquieu, em relação, por exemplo, a princípios éticos, a proteção de elementos morais, a preservação e incentivo de costumes. Muito bem, estamos falando de 70 anos atrás, considerando, né, 2025, então, a partir do boom ali do século XX, é uma questão do século XXI, desculpem. Então, é fundamental que a gente observe o tempo histórico do que está sendo dito, claro. E, claro, pegando, talvez, o espiritismo, né, voltando um pouco aqui, ele é a nós apresentado em tempos históricos diferentes, seja século XVIII, seja século XIX, seja, como foi comentado agora há pouco, com Pitágoras, no século V a.C., falando em relação às suas 4 vidas que ele lembrava ter vivido. Fosse em Agostinho, no século IV ali, né, falando em relação a Agostinho, um dos primeiros espíritas, seja como for, Jesus Cristo andando na Terra, né, nosso espírito de luz mais elevado, obviamente todos os ensinamentos de outrora servem para hoje, e servirão para amanhã, e servirão para daqui a 1 milênio, 2 milênios, servirão. No entanto, alguns cuidados devem ser tomados. E a interpretação faz parte, claro, de nós a partir também dos contextos conectivos, né, o caminho lógico, digamos assim, etapas sequenciadas que nos permitem avaliar o que está sendo dito. Né? Então, voltando, aqui parece, claro, né, estamos falando, quando lemos o texto de uma forma concreta, em relação a termos que abrir mão de um preconceito, talvez, contra o espiritismo, para que possamos adentrar essa doutrina espírita que nos traria grandes efeitos, né? E que os costumes não são ruins, se quando inspirados por princípios de ordem superior. E alguém pode ter ouvido agora o que eu falei, dado risada e pensado, poxa, mas ele acabou de falar que não podemos transmitir o nosso tempo histórico para o passado, mas o que acabou de ser dito é muito contemporâneo, porque os preconceitos contra as religiões, seja matrizes africanas, ou seja, né, ou a própria religião, a doutrina espírita, são preconceitos viventes até hoje, sim, são, né, latentes, estão na sociedade, e o texto serve muito bem para isso. Porém, existem outros mais elementos, né, que podemos elaborar, né? Era um pouco mais nessa perspectiva que eu estava querendo dizer. Mas, enfim, espero não ter feito mais confusão do que esclarecimentos. Vamos continuar. Vamos lá. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração, ao influxo do Pai Misericordioso, ou seja, na direção do Pai Misericordioso. Olha só, é necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração.
Todos os dias temos oportunidades para a tal renovação necessária. Todos os dias temos oportunidades para essa renovação, todos os dias temos o dia todo, digamos assim, a nós como um presente em que poderemos, a partir dele, modificar o nosso futuro ou reavaliar o nosso passado. Todos os dias, como está sendo dito aqui, nascem no coração germes edificantes. Edificantes, né? É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração ao influxo do Pai misericordioso. Ou seja, cada dia em que abrimos mão das oportunidades que a nós são apresentadas, é um dia em que deixamos ou que sim asfixiamos esses germes de edificação misericordiosa. Claro que Deus, dentro de sua enorme grandeza, assim como ensinou, né, o Espírito de luz mais iluminado, Jesus Cristo, que pisou aqui, está lá de braços abertos para nós a todo momento. Como dito, né, existe um pensamento sobre isso muito interessante, né, que vai chegar a uma conclusão sobre tudo isso que estou dizendo nesse momento agora, né, em relação a tudo que Deus faz, ele faz da melhor forma, então não existiria forma melhor para as coisas serem feitas. Deste modo, a melhor das realidades é a realidade em que estamos inseridos. A liberdade do livre-arbítrio nos permite afastarmos-nos de algo bom, fazendo com que assim soframos, que a gente sofra as consequências desse afastamento. Dessa perspectiva, nós somos o efeito do que chamamos ser mal. Mas o mal em si não é algo oposto ao bem, porque nada se opunha àquele que criou tudo. Mas dentro de sua misericordiosa bondade e justiça, existe a permissibilidade do livre-arbítrio nos distanciarmos dessa vertente, fazendo com que assim nos apropriemos, através da dor e do sofrimento, de condições melhores para compreender o porquê não devemos fazer isso. Eu praticamente descrevi agora uma criança no chão de um mercado se esperneando por conta de um salgo, um doce que não pode comprar. Às vezes me parece que é isso que nós somos. Frente, claro, a essa grandiosidade que é a vida, que é o mundo, e esse presente imenso que é poder de forma consciente viver dentro dele, e ainda assim se espernear como uma criança no chão de um mercado porque quer um doce. Pois é, vamos continuando aqui, né? Estamos na reta final, temos a última parte aqui para lermos. Irmãos nossos existem que regressem da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: o que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? O que foi que eu fiz? Essas duas últimas linhas, essas perguntas aqui, realmente são muito fantásticas, né? O que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? O que foi que eu fiz hoje? O que foi que eu fiz? E um dos problemas, caso eu pense ter feito algo, será mesmo que eu fiz? É sempre uma boa indagação aí, né, para que nós possamos tentar interpelar nossas próprias ações. E o começo, né, desse parágrafo, né, irmãos nossos, existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. É quase não, né, um clichê, mas vejam, né, nós chegamos sem nada e vamos partir sem nada.
E mesmo assim, nos apaixonamos pela materialidade a ponto de cometermos erros terríveis, terríveis. Né? A outra história, né, comum: pense em algo ruim, tente desconectar isso do amor à materialidade. Impossível. Não existe más ações, senão ações que não visam o bem pelo próprio bem, e sim pensamentos egoístas, individualistas, intrínsecos ao sujeito, que visa ser visto de uma forma cuja qual muitas vezes não disponibiliza para os outros, né, que seja vista. As boas ações, claro, são ações que não estão conectadas com o materialismo. Aquela passagem, né, Deus levou um tapa e depois deu a outra face para levar outro tapa. Me desculpem, né, pelo modo que eu tratei essa passagem aqui agora, mas, enfim, é uma passagem extremamente importante. Quem de nós, né, ao mesmo passo, às vezes, só de ajudar alguém, não, posteriormente, essa pessoa tratar de qualquer modo a ajuda que nós demos, nós demos, né, não se chateia, né? Nossa, mas que ingratidão, como se alguém devesse alguma coisa para alguém, né, ou para nós. Enfim, são assuntos aí muito pertinentes, claro. E voltando aqui um pouco, né, um passo atrás, e retomando o título do capítulo: renovação necessária. É necessário nos renovarmos, é necessário. Muitas vezes, olhar para dentro de nós, e por mais que as coisas estejam todas extremamente boas, perguntar: mas será mesmo que tão boas? Será que realmente eu não tenho nenhum inventário aí para fazer dentro do meu emocional? Será que eu podia ter sido melhor? Será que eu não estou só me agarrando a uma situação cômoda aqui? Será que eu não estou só passeando aqui nessa vida? E também, se for um passeio, outras oportunidades de vida virão. A questão é tentarmos não desperdiçar o germe dessa edificação da glória divina, como dito no texto, que nasce diariamente dentro de nós. Enfim, são reflexões muito importantes, né? Muito importantes. E finalizo aqui, né, com essas palavras, e espero, de certo modo, ter conseguido transmitir alguma mensagem, né, para algum de vocês. Vou agora tomar aqui um gole do meu copo d'água, que eu deixei, claro, né, durante a apresentação. Eu espero que todos vocês estejam bem, fiquem bem, que possamos nos encontrar em uma próxima oportunidade. Agradeço novamente o privilégio e a oportunidade de poder ter passado aqui alguns momentos refletindo sobre uma obra tão importante que, sem dúvida alguma, nunca é desperdiçada a leitura. Agradeço novamente, faço o convite aí para que todos venham conhecer, né, o CELV. Né, novamente estamos ali na Rua Comendador Rosa, número 9. Entre nas nossas páginas das mídias sociais, né, centroespírita.celv, @centroespírita.celv. Venha fazer parte, conhecer os nossos projetos. Temos projetos ali da costura, em que fazemos enxovais para mães em situações de vulnerabilidade, né, situação de gravidez. Temos o projeto de doações de cestas básicas. Temos várias palestras semanais também. Temos nossos encontros online. Não deixem, né, de participar. Procurem, como eu disse ali nas páginas, né, novamente reiterando aqui, @centroespírita.celv. E assim me despeço de vocês. Tenham todos um ótimo dia. Muito obrigado.